Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula anterior, nós criamos um controlador. Esse controlador carregava uma página e essa página, por sua vez, enviava dados de volta para o controlador. Então, só relembrando, então lá no NetBeans nós criamos o controlador usuário. Esse controlador carregava uma página aqui com o método index, uma página view, certo? Então, load view carregava a página formulário. A página formulário, através aqui do action dela, enviava dados para o controlador usuário, por aqui como comentário. E aí esses dados aqui que eram enviados para o controlador salvar eram recuperados pelo método salvar. Então, pela visão view form, certo? Isso que a gente viu na aula passada. Então, para seguir o fluxo, o que a gente vai fazer? Então, nessa aula a gente vai criar um modelo, ainda a gente vai falar um pouco sobre modelo, então vai ser uma introdução sobre models, então sobre os modelos, ok? O model, então, ele é responsável por acessar a base de dados, então por ter os comandos necessários para manipular o banco de dados. Então, seguindo a lógica, então, o controlador carregou a visão enviou dados para o controlador, e agora o controlador, com esses dados, vai pedir para que o modelo salve esses dados no meu banco de dados, ok? Muito bem. Nas primeiras aulas, nós havíamos criado, vou abrir aqui o Age, um banco de dados, vou digitar senha, Vertrigo, lembrando que já tem que estar aberto aqui o Vertrigo, ok? Então, nas aulas anteriores, nós havíamos criado esse banco de dados chamado dbprojeto1 e tinha criado uma tabela usuário. Então, de usuário, nome, login e senha, ok? E também nas aulas anteriores, a gente já tinha realizado algumas configurações, principalmente as configurações de banco de dados. Então, para conectar o CodeIgniter com o banco de dados. Então, lá em Database, nós havíamos colocado que meu banco de dados está na minha máquina local, que o usuário que acessar é o root, a senha é Vertrigo e o nome do banco de dados é o dbprojeto1, ou seja, o nome deste banco de dados aqui, ok? Por fim, nas configurações em autoload, então em carregar automaticamente alguns arquivos, nós havíamos colocado aqui nas bibliotecas que eu queria carregar o banco de dados. Então, já estava fazendo a conexão com o banco de dados. Então, preciso disso para poder trabalhar agora com o model, ok? Então, vamos para o model. Então, se meus dados, meus controladores são armazenados na pasta controllers, minhas visões, minhas páginas web são armazenadas na pasta view, então os meus modelos que estão relacionados a banco de dados são armazenados na pasta model. Então, vou clicar aqui em Model com o botão direito, Novo, vou criar uma classe do PHP, vou chamar essa classe de usuário model, usuário underline model, vou finalizar, e aí dentro dessa classe usuário model, eu vou criar então os comandos para manipular os dados no banco de dados. Todo modelo, assim como o controlador, tem que herdar da classe CIController. CIModel, controlador herda de controlador e o modelo herda de modelo, então de CIModel. CIModel então já vai ter os métodos, algumas variáveis que fazem esse serviço de conexão para a gente, então que define algumas funções básicas do modelo. Então no meu usuário model, o que eu vou colocar aqui? Lembrando que uma classe ela é composta por atributos e métodos. Por enquanto, a gente criou na classe controlador só métodos. Aqui nós vamos criar algumas variáveis. Então, por exemplo, o var, e aí eu vou dizer aqui que o model tem as variáveis que têm os mesmos nomes das colunas do banco de dados. Então, por exemplo, tem a variável nome, a variável login e a variável senha. Então, var nome, var login
e var senha, ok? Então, criei 3 variáveis ou 3 atributos, o atributo nome, o atributo login e o atributo senha. E agora eu vou criar uma função para inserir valores no banco de dados. Então, public function inserir. E aí eu vou pegar, então, e vou preencher essas variáveis, colocar valores para essas variáveis. Então, vou colocar this nome. Então, na variável nome, quando eu trabalho com atributos no PHP, eu tenho que usar o this para dizer que é esta classe. Então, esta classe possui a variável nome. Então, dentro dessa variável nome, eu vou colocar o quê? Dentro da variável nome, eu quero colocar, deixa eu voltar aqui, o que a pessoa digitou nesse campo nome, ok? Então, eu vou colocar que eu quero recuperar this post input, this input post nome, exato? Então, eu estou pegando o que a pessoa digitou no campo, lá do formulário HTML, e estou armazenando dentro da variável nome. Tanto quando eu coloco o mouse aqui em cima, fica amarelinho, tá vendo? Então, quer dizer que este nome representa essa variável nome. Se a gente for olhar no controlador tinha feito uma coisa parecida. Então lá, lembra? Nome, this input, nome. Esse nome era uma variável local, enquanto que esse nome é uma variável global, pode ser acessado por todas as funções. Então a gente vai continuar aqui fazendo semelhante. E agora só que a gente vai trocar então por login, aqui login, e aqui senha, aqui senha, ok? Então, peguei o nome, peguei o login e peguei a senha, ok? Então, os valores que a pessoa digitou dentro desses campos estão armazenados agora dentro dessas variáveis do modelo. Para inserir os dados, nós vamos trabalhar com ActivityDB Database do CodeIgniter. Então, depois eu vou explicar assim, mais detalhadamente cada um dos métodos, que são vários. Mas, a princípio, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o comando this database. Então, eu estou usando database, é a biblioteca que eu carreguei automaticamente aqui nas configurações. Lá em Autoload, ó, eu tinha colocado aqui que eu queria carregar a biblioteca database. Então, essa biblioteca do banco de dados, eu vou estar utilizando ela. E nela eu quero falar, no banco de dados, eu vou falar que eu quero inserir. Eu quero inserir aonde primeiro? Então, eu quero inserir os dados na tabela usuários. Usuário, perdão, no singular, certo? Então, eu quero inserir na tabela usuário. O que eu quero inserir na tabela usuário? Este modelo, ou seja, os dados deste modelo. Então, eu quero inserir o nome, o login e a senha, certo? Então, eu quero inserir estes dados aqui. Só isso. Lá no meu controlador, o que eu vou ter que fazer? Então, esse é a classe de modelo. A classe de modelo tem os atributos, que são os dados, as colunas do banco de dados, e aí vai ter métodos para manipular esses dados. Um dos métodos que a gente utilizou é o método inserir, que insere dados no banco. Para inserir, sempre a gente vai utilizar a biblioteca de banco de dados, e aí um dos métodos dessa biblioteca é o insert, que insere dados no banco. Então, estou inserindo dados na tabela usuário, e os dados que eu estou inserindo são os dados deste modelo, ok? Uma revisãozinha. No controlador, então no usuário controller, eu vou ter que carregar este modelo. Eu poderia carregar este modelo aqui em Autoload. Então, se eu for olhar aqui, ó, tem aqui lá embaixo os modelos. Então, poderia colocar aqui o nome do modelo, no caso, usuário underline model, e esse modelo seria carregado automaticamente. Não precisaria fazer mais nada.
Só que os modelos, nem sempre nós vamos utilizar os modelos. Então, a gente vai utilizar modelos algumas vezes só. Então, se eu carregar sempre esses modelos, eu vou estar desperdiçando um pouco de memória no meu projeto. Então, eu posso carregar esse modelo somente quando eu for utilizar. Então, por exemplo, quando eu for utilizar a classe usuário, eu posso carregar esse modelo. Para fazer isso, eu posso criar uma função aqui. Vou colocar até aqui, ó, public function. E eu vou digitar dois underlines, aqueles tracinhos embaixo. Ó. Digitei dois underlines, ele vai aparecer para mim aqui um construct, que é o construtor da classe. Então, um método, uma função que é executada sempre que eu crio um objeto da classe usuário. Então, o construct, esse parent é o pai, então o construtor da classe controller que está sendo executado. O CDL Enter, isso é automático, ele vai criar para você. Então, o construtor, esse método sempre vai ser executado. Se eu chamei index, esse método é executado. Se eu chamei salvar, esse método é executado. Então, sempre esse método construtor vai ser executado quando um novo objeto usuário for criado. Dentro do construtor, eu vou carregar o modelo. Então, somente neste ponto aqui, somente quando acessar a classe usuário, o modelo vai ser carregado. Ok? Então, para carregar, a gente usa este controlador, load, model. Então, antes a gente fez para carregar uma visão, load view, e aqui carrega o modelo, load model. Qual o modelo que eu quero carregar? Eu coloco dentro dos parênteses. Então, é o modelo usuário underline model. Então, só está carregando neste ponto aqui. Não preciso carregar toda hora, somente quando eu acessar o controlador usuário. No salvar, a gente tinha feito aqui para ver como que recuperava aqueles dados. Então, não vou precisar mais disso daqui, era só como um exemplo, ok? Então, no salvar, automaticamente eu vou chamar o modelo. Então, diz o nome do meu modelo, usuário model, que agora já está carregado. E aí eu vou chamar, então, o método inserir. Então, inserir. Ok? A setinha quer dizer que é uma coisa dentro da outra. Então, inserir está dentro do usuário model. Veja lá, inserir está dentro da classe usuário model. E o usuário model está dentro deste controlador. Então, como eu carreguei, ele é uma variável que pertence ao controlador. Ok? Bom, se a gente executar isso daqui agora, os dados do formulário têm que ser inseridos no banco de dados. Vamos testar? Então, vou atualizar aqui meu formulário, vou digitar Ivan Paulino, login ivan.paulino e a senha 1234. Antes de clicar em cadastrar, abri o meu banco de dados pelo Wade, na tabela usuário não tem nada cadastrado, se eu clicar aqui em atualizar, nada cadastrado. Cliquei em cadastrar, eu dei um errinho. Então está falando que não existe aqui o database. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. Então a chamada para o membro insert. Isso pode ocorrer, pessoal, sempre acontece. Então vamos tentar identificar os erros. Identificar erros também faz parte da aprendizagem. Então vamos lá. Ele está falando que ele não reconhece essa variável database, ok? E isso está ocorrendo no model, no usuário model, provavelmente na linha 13, 18 e assim por diante. Então vamos lá. Usuário model lá na linha 13. Então diz database, ele não reconheceu. Vamos dar uma olhada aqui se está configurado certinho. Então, localhost, usuário, vertrigo, projeto 1. Aqui está certo essas informações e vamos verificar se está carregando automaticamente, que é o que precisa. Diz database. Database está certo. Tá. Pessoal, aqui foi uma pequena falha minha, tá?
aqui, deixa eu voltar aqui no Autoload para vocês. O database, essa classe de banco de dados, a gente não acessa ela pelo nome dela, a gente acessa o CodeIgniter, por convenções dele, ele abreviou database por DB só. Então é uma simplificação que ele faz da nossa classe. Eu vou explicar até como que funciona isso já já para vocês. Então, em vez de database aqui, lá na função inserir, a gente vai só colocar DB. Okay? Então, this DB insert. Então, neste banco de dados, insere os dados. Então, vou salvar. Vou voltar aqui, ó, e vou clicar em cadastrar de novo. 1, 2, 3, 4, cadastrar. Aí não deu erro nenhum. Lá no banco de dados, atualizar. Os dados vão estar cadastrados. Ok? Então, só voltando naquele errinho lá, então, o nome da biblioteca é database, só que ele renomeou a biblioteca para chamar DB. Eu posso fazer isso daqui também, por exemplo, com o meu método, com essa classe usuário model. Então, aqui o que eu quero dizer? Que eu quero chamar a classe usuário model, essa classe aqui, e eu quero chamar o método inserir, que é o método que insere dados no banco, certo? Se, por exemplo, esse nome ficar meio grande, eu quiser resumir, eu posso renomear o nome dessa função, que foi o que o CodeIgniter fez. Em vez de database, que é o nome padrão da biblioteca, ele está chamando para renomear o usuário para DB. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar assim, ó. Na hora de carregar o modelo, estou carregando o usuário model e aí eu passo um segundo parâmetro, o nome que eu quero carregar, certo? Então, esse nome aqui corresponde ao nome usuário model. Então, em vez de digitar usuário model, quando eu for me referir ao modelo, eu digito só usuário. Então, foi mais ou menos isso que ele fez. Então, na hora que ele carregou a biblioteca, aqui ele pôs database e aqui ele pôs DB, por isso que não funcionou, certo? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar só usuário agora, certo? Porque eu renomeei a instância, a variável objeto para usuário, certo? É uma forma também de trabalhar. Então vamos lá, vou voltar aqui, salvei, vou cadastrar um novo usuário. Então Lorena, cadastrei, não deu erro nenhum, atualizar, está cadastrado também. Tá? Então é uma forma que você pode fazer de simplificar aqui a forma de chamar o modelo. Então com isso, o que a gente fez? Nós criamos um controlador, o controlador exibiu uma visão, a visão chamou um método do controlador e o controlador chamou um modelo para inserir os dados no banco de dados, ok? Na próxima aula a gente vai começar a fazer o processo inverso, então o modelo enviar dados para o controlador e o controlador enviar esses dados para a visão, ok? Então até a próxima aula, pessoal.